Agradecer a vossa presença nesta iniciativa no primeiro simpósio do Laboratório de Ideias da Madeira. Queria saudar todos aqueles e aquelas que ao longo destes 6 meses participaram nas iniciativas do Laboratório de Ideias, deram ideias, refletiram, contribuíram, e também aos oradores, que foram muitos, que se juntaram ao Laboratório de Ideias para refletir o futuro da região autónoma da Madeira. Quero agradecer a todas as coordenadoras e coordenadores das várias áreas sectoriais que realizaram imensas iniciativas, imensos debates, e que permitiu o Partido Socialista também ver aqui no Laboratório de ideias, reflexões e discussão, o que foi importante e é importante para a ação política do Partido Socialista. Quero agradecer naturalmente à Presidente do Laboratório de Ideias, ao Vice-Presidente e ao Vogal, respectivamente Liliana, Paulo e Bruno, pelo trabalho e o empenho que deram a esta iniciativa e a forma como têm conduzido o Laboratório de Ideias da Madeira, que é hoje um dos únicos espaços de reflexão abertos à sociedade na região autónoma da Madeira. E eu julgo, quando temos um espaço de reflexão como este, que é ímpar, porque não conhecemos outros na nossa terra, é uma mudança muito importante para aquilo que queremos para o futuro da região autónoma da Madeira. O debate, a reflexão, o trocar ideias, confrontar opiniões, é uma forma de engrandecer a região autónoma da Madeira. Todos nós ficamos engrandecidos com este processo. Um processo que é para continuar e para acelerar rumo àquilo que são as necessidades hoje da região autónoma da Madeira. Mas estamos todos cá porque não nos conformamos com a situação que hoje se vive no mundo, na Europa, no país e na Madeira. Nós não nos conformamos e por isso pensamos. Somos seres pensantes, pensamos, refletimos, discutimos e queremos agir para transformar aquela realidade que hoje a sociedade acaba nos impondo. Nós não aceitamos, na região autónoma da Madeira, aquilo que tem sido, nas últimas 3 décadas, a subversão completa de um conceito que é o conceito do desenvolvimento. O conceito do desenvolvimento humano é um conceito de progresso também em termos económicos, sociais e culturais. O conceito de desenvolvimento humano foi de facto subvertido nestes 30 anos. Se nós olharmos à nossa volta e ao percurso da região, o que assistimos foi a uma infraestruturação da Madeira. Foi a utilização dos nossos recursos financeiros, e que foram muitos, para criar infraestruturas. Esses recursos foram usados os atuais, os do passado, e também foram usados os do futuro para essa infraestruturação. E o modelo do desenvolvimento que aqui temos, infelizmente, foi só o desenvolvimento de infraestruturas, não foi o desenvolvimento da pessoa humana. E é por isso que olhamos à nossa volta e vemos tantos problemas. Temos, infelizmente, uma região autónoma da Madeira betonizada, mas também temos, neste aspecto, muitas obras que eram importantes e outras tantas que não eram importantes e que foram feitas num autêntico desperdício de dinheiro e de favorecimento a determinadas clientelas. Infelizmente, a política hoje, em alguns casos, e no caso da Madeira, está muito ligado ao mundo dos negócios, a determinados lobbies da construção civil. E foi isso que assistimos nos últimos 3 anos. E por isso hoje temos também uma Madeira betonizada. Temos a betonização das consciências de muitos cidadãos, a betonização da reflexão, do debate, do sentido crítico e até dos verdadeiros objetivos da autonomia e da democracia, que era o desenvolvimento humano. A política do cimento na Madeira foi contrária à política do conhecimento e da massa cinzenta. As estradas do saber não são construídas com betão. O Laboratório de Ideias não é feito de betão e procura a estrada do conhecimento.
E essa estrada constrói-se com pessoas, com debate, com reflexão e com ideias para o futuro da Madeira. As soluções para a Madeira não estão lá fora, como já se viu, estão aqui. Estão onde existe reflexão. Nós temos, de facto, um projeto para a região autónoma da Madeira. Nós temos soluções para a região autónoma da Madeira e para resolver os problemas das pessoas, das empresas e das famílias. Aqueles que nos trouxeram até aqui não resolveram os problemas, criaram mais problemas e afundaram a Madeira em dívidas e em problemas sociais. O Partido Socialista está preparado para governar a Madeira. O Partido Socialista tem pessoas credíveis para governar a região autónoma da Madeira. Por mérito próprio. Não é necessário olhar para o lado e olhar para o PSD. Porque se olharmos para o lado e olharmos para o PSD, o que vemos é um partido, um governo que derrotou a Madeira e os madeirenses e colocou a Madeira e os madeirenses na atual situação. E é preciso falarmos a verdade aos madeirenses. E é necessário que exista uma dose muito séria de realismo do que se está a passar na Madeira. Os 3 eixos de governação do PSD destes 30 e tal anos, o ex-libris da governação PSD foi, sem sombra de dúvida, a construção civil. O turismo, o outro eixo que suporta a economia da Madeira, já existia antes do 25 de Abril e, fruto da iniciativa privada e dos fundos comunitários, deu grandes saltos. O Centro Internacional de Negócios foi o único novo eixo criado por esta governação na região autónoma da Madeira ao longo destas 3 décadas. Mas nós olhamos hoje para a região e percebemos que o modelo, se isto se pode chamar um modelo de gestão da nossa casa comum, que é a Madeira, ruiu. Olhamos à volta e vemos 22 mil desempregados, vemos mais de 50% dos nossos jovens no desemprego, vimos todas as semanas muitos jovens irem para o aeroporto e tomar os aviões para sair da Madeira, vemos pobreza e exclusão social. Gostaria de recordar aquilo que tem sido, ou que foi o discurso daquele que nos governou nestes anos todos. E o discurso e o objetivo da política, dizia ele, era o primado da pessoa humana. Nós olhamos à nossa volta e vemos o primado da miséria humana. Foi esse o legado que ele construiu na região autónoma da Madeira. Nós temos hoje uma situação insuportável em termos de dívida pública, 6.500 milhões de euros. Há 2 anos atrás, em 2010, o PSD, no governo, furou os limites de endividamento em 1.050 milhões de euros. Em 2011, a esses 1.050, furou novamente o limite de endividamento em mais 1.125 milhões de euros. Estamos a falar aqui de uma verba muito alta e muito grande. E este furo aos limites de endividamento, seguindo a lógica daquilo que é a Lei de Finanças Regionais, leva aquelas verbas que vinham do Estado para a região autónoma da Madeira a serem transferidas diretamente para o pagamento da dívida. Em 2011, o Governo Regional ainda não informou o que é que se está a passar, ainda não clarificou perante os madeirenses o que é que está a acontecer aos 190 milhões de euros que deviam vir do Governo da República, do Orçamento de Estado no ano que corre, mas aquilo que são as notícias públicas é que esse dinheiro não está a vir, está aí para pagar a dívida. Em 2013, o caminho parece que será novamente esse o caminho. E aplicando a Lei de Finanças Regionais e somando aquilo que foram as ultrapassagens aos limites de endividamento, o que é certo, se isso for seguido à risca, a Madeira até 2023 não recebe um tostão do Estado. Se a Lei de Finanças Regionais, a atual lei, foi aprovada na Assembleia Regional por unanimidade e com a abstenção do Bloco de Esquerda e aprovada na Assembleia da República for cumprida, a região autónoma da Madeira, até 2023, não recebe um tostão do Orçamento de Estado. E esse dinheiro do Orçamento de Estado corresponde a 20% do orçamento da região. O governo do PSD e o governo da República têm que explicar aos madeirenses se esse dinheiro vai vir ou se vão comprar à risca a Lei de Finanças Regionais. Mas se a Lei de Finanças Regionais for cumprida à risca, que nós não concordamos,
a Madeira vai passar ainda por maiores privações. E se olharmos para a dívida de 6,5 mil milhões de euros e aplicarmos uma taxa de juros de 3,5%, como Portugal está a pagar à Troika, temos juros, só de juros para pagar em cada ano que passa, 227 milhões. E se nós olharmos para o futuro, menos os dinheiros do Orçamento de Estado e aquilo que são os compromissos financeiros por parte desta dívida, qualquer pessoa chega a uma conclusão muito simples. O Orçamento Regional e as verbas que temos não dá para os gastos. As verbas que a Madeira dispõe não dá para os gastos. A Madeira tem de receitas próprias cerca de 650 milhões de euros e é de crescer, como bem sabem. 650 milhões de euros é para a educação, para a saúde e pouco resta. Sem os dinheiros do Orçamento de Estado, não há dinheiro para a comparticipação nos fundos comunitários e, portanto, a situação da Madeira é ingovernável do ponto de vista económico. É por isso que nós entendemos que o Estado não se pode desresponsabilizar dos madeirenses. Nós somos portugueses de primeira, nós não somos portugueses de terceira. E o Estado terá que assumir uma parte substancial desta dívida, porque senão, nos próximos anos, a Madeira que conhecemos no passado não será a Madeira do futuro. Nós vamos nos afundar ainda mais. E queria-vos chamar a atenção para esta Madeira do sucesso, com alguns números. Se nós olharmos para aquilo que são os rendimentos das pessoas e olharmos para a nossa população, 108.351 madeirenses vivem com menos de 4.898 euros por ano. 52% da nossa população vive com menos de 5 mil euros por ano. E, por outro lado, também temos 29.533 madeirenses que vivem com menos 7.410 euros por ano. É esta a Madeira do sucesso que nos apresenta. E estamos a falar de cerca de 66% da nossa população a viver com estes baixos recursos financeiros. Se isto não bastasse, tivemos ontem a notícia de que o Governo Regional vai alterar os escalões de IRS. E mesmo para estas pessoas, estes 66% dos madeirenses vão ter aumentos no IRS, vão ter que contribuir mais para para o Estado, para a região autónoma da Madeira. E vão passar a ser taxados, antes eram taxados em 11,5% e agora passaram a ser taxados em 14,5% do rendimento do trabalho. E os valores que vos dei há pouco não é o rendimento líquido, aquele que chega ao bolso das pessoas. É o rendimento bruto, ou seja, tudo o que lhes é dado, mas que depois os impostos caem em cima e o rendimento líquido é muito menor. E quando nós olhamos para a nossa terra, que já tem imensas dificuldades e que tem estes números e estes indicadores sociais que demonstram que a região autónoma da Madeira chegou a uma situação de ruptura, não só na parte do governo, que já vimos que a Madeira nesse aspecto está falida, mas ruptura económica, isso basta acompanhar o número de falências diariamente, mas também de ruptura social. E quando olhamos para um Governo da República que sabe e conhece a realidade do país, conhece a realidade da região autónoma da Madeira, e vemos este Governo de direita a lançar impostos sobre aqueles que menos têm. É inadmissível que um Governo da República, sem qualquer consciência social, ataque o povo português desta forma. É por isso que, apesar de toda a situação económica e social negativa, e já não há propaganda que consiga esconder a situação da região autónoma da Madeira, nós acreditamos que a Madeira tem futuro. Uma região não pode falir, como um país não pode falir. Uma região tem pessoas, tem cidadãos e tem almas que querem ter um projeto de vida, querem ter um sonho e querem construir uma região com esperança. Infelizmente, o PSD matou a esperança. E matou a esperança porque governou mal e trouxe a Madeira a esta situação. Mas nós acreditamos nas soluções que apresentamos. Nós temos a consciência que faremos mais e melhor pelos madeirenses. Nós sabemos que só há
uma transformação económica e social na região se existir uma transformação política. E essa transformação vai ser operada pelos madeirenses. Nós hoje sentimos isso na rua. É preciso não esquecer que este PSD já não é maioritário na região autónoma da Madeira. Nas últimas eleições, e antes de sabermos destas medidas todas, o PSD teve 48%. A oposição, mais de 50%. E de lá para cá, este PSD está a cair. E hoje os madeirenses o que procuram é uma alternativa e uma solução. E somos nós essa alternativa e essa solução que vamos construir aos olhos dos madeirenses, a bem de todos nós, do povo da Madeira e do Porto Santo. Muito obrigado. Parte de um único sistema. Quer dizer, os teólogos falam na salvação. São prepotentes com o seu poder e subservientes ao poder dos outros. Escravo social que se ocupa da esfera pública.